5 crianças desapareceram na noite de Natal. E até hoje, ninguém conseguiu provar que elas morreram. Esse caso não é lembrado só pela tragédia, mas pelas perguntas que nunca foram respondidas. Porque quanto mais você analisa os detalhes, mais difícil fica acreditar na versão oficial. 24 de dezembro de 1945. Fayetteville, Virgínia Ocidental. A família Sodder estava em casa. 10 filhos, rotina comum, uma noite que deveria ser como qualquer outra véspera de Natal. As crianças mais novas estavam animadas, algumas acordadas além do horário, aproveitando o clima, enquanto os pais começavam a encerrar o dia. Tudo normal. Até que o primeiro detalhe estranho acontece. O telefone toca. Jenny atende. E do outro lado, uma voz desconhecida pergunta por alguém que não mora ali. Há risadas ao fundo. Um tom estranho, quase fora de contexto. A ligação termina. Nada que justificasse preocupação imediata. Mas não seria o único sinal daquela noite. Minutos depois, Jenny ouve um barulho vindo do telhado. Algo pesado, seco, como se tivesse sido jogado lá de cima. Ela olha, mas não vê nada. E então, cerca de 1 hora depois, tudo muda. Ela acorda com cheiro de fumaça. Quando abre os olhos, o fogo já está dentro da casa. E não é um incêndio comum. As chamas se espalham rápido demais, consumindo a estrutura em minutos, como se algo tivesse acelerado tudo. George acorda com os gritos. Corre para tirar os filhos de dentro da casa. O cenário vira caos instantaneamente. Eles conseguem salvar 4 crianças, mas 5 ainda estão lá dentro. E é aqui que a história deixa de ser apenas uma tragédia. George tenta voltar para dentro da casa, mas o fogo já bloqueia completamente a entrada. Então ele corre para pegar a escada que ficava ao lado da casa, a única forma de alcançar o andar de cima. A escada não está lá. Desapareceu. Sem opção, ele tenta usar os caminhões da família para subir até a janela. Os 2 falham. Nenhum liga. Ambos funcionavam perfeitamente antes. Agora, nada. Nesse momento não parece mais coincidência. Sem escada, sem acesso, sem tempo. A casa inteira é consumida pelas chamas. Horas depois, restam apenas cinzas. E então vem a explicação oficial. As autoridades afirmam que as 5 crianças morreram no incêndio. Caso encerrado. Mas existe um problema. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhum osso. Nenhum vestígio humano. Nada. E isso não faz sentido. Em incêndios desse tipo, restos humanos sempre são encontrados, mesmo em condições extremas. Mas ali não havia absolutamente nada. Nem sinais de que 5 pessoas estavam naquele local. É como se aquelas crianças simplesmente não estivessem lá. E é nesse ponto que tudo muda. Porque se elas não morreram no incêndio, então existe outra possibilidade. Elas saíram. Foram levadas. E a partir daqui, o caso deixa de ser um acidente e começa a parecer outra coisa. Se fosse apenas um incêndio, a história terminaria ali. Mas nas horas e dias seguintes, começaram a surgir detalhes que não combinavam com um acidente. O primeiro deles foi o telefone. Naquela noite, quando o fogo começou, a família tentou ligar para pedir ajuda. Mas a linha estava morta. Inicialmente, isso foi tratado como consequência do incêndio. Fios queimados, algo comum. Só que no dia seguinte, alguém fez uma descoberta. O fio telefônico da casa não havia queimado. Ele havia sido cortado, não derretido, não danificado pelo fogo. Cortado. Isso muda completamente o cenário, porque significa que, antes mesmo do incêndio começar, alguém já tinha interferido na comunicação da casa. E isso não foi o único detalhe estranho. Lembra do barulho no telhado? Anos depois, surgiria uma teoria baseada em relatos locais. O som poderia ter sido de um objeto lançado, algo usado para iniciar o fogo, algo como uma espécie de bomba incendiária. E isso começa a explicar uma coisa que intrigava os investigadores. Por que o fogo se espalhou tão rápido? Mas tem mais. Na manhã seguinte ao incêndio, enquanto as cinzas ainda estavam quentes, um dos filhos sobreviventes encontrou algo no terreno, um objeto estranho. Parecia uma peça metálica, arredondada.
Mais tarde, pessoas da comunidade sugeriram que aquilo poderia ser parte de um dispositivo incendiário. Nunca foi oficialmente confirmado, mas também nunca foi investigado a fundo. E então, surgem as testemunhas. Uma mulher afirmou ter visto os 5 filhos Sodder, ainda vivos, horas depois do incêndio. Ela disse que viu as crianças olhando de dentro de um carro que passava pela estrada, enquanto a casa ainda queimava. Outra testemunha, dona de um restaurante próximo, afirmou que viu um grupo de crianças acompanhadas por adultos desconhecidos entrando no local na manhã seguinte. Ela tentou falar com elas, mas foi ignorada, e havia algo mais. Um homem, que trabalhava na área, relatou ter visto alguém observando a casa dos Sodder dias antes do incêndio, parado, analisando o local, como se estivesse estudando a rotina da família. Sozinho, cada um desses relatos poderia ser descartado, mas juntos, eles começam a formar um padrão, e esse padrão aponta para algo muito mais grave. Agora não estamos mais falando de um incêndio estranho. Estamos falando da possibilidade de um crime planejado, e isso levanta uma pergunta inevitável. Quem faria isso? E por quê? A resposta pode estar em algo que aconteceu meses antes do incêndio. Algo que, na época, parecia apenas uma discussão, mas que depois passou a ser visto de outra forma. George Sodder, o pai da família, tinha opiniões políticas fortes. Ele era imigrante italiano e criticava abertamente o governo da Itália na época, especialmente o regime de Benito Mussolini, e isso não agradava a todo mundo. Em uma ocasião, um vendedor apareceu na casa oferecendo serviços. Durante a conversa, ao perceber as opiniões de George, o homem ficou irritado. Antes de ir embora, ele fez um comentário estranho. Disse que a casa iria pegar fogo e que os filhos seriam destruídos. Naquele momento, parecia apenas uma ameaça vazia. Depois do incêndio, essas palavras ganharam outro peso. E não parou por aí. Outro homem, que havia sido contratado para verificar o sistema elétrico da casa, disse algo curioso. Ele afirmou que a fiação estava em perfeitas condições, ou seja, a explicação oficial de que o incêndio começou por um problema elétrico simplesmente não se sustentava. Agora, juntando tudo, o telefone foi cortado. A escada desapareceu. Os caminhões falharam, testemunhas viram as crianças depois do incêndio, e existiam ameaças anteriores. Isso não parece mais coincidência, parece planejamento. E se foi planejado, então o incêndio talvez nunca tenha sido o objetivo principal. Talvez o fogo tenha sido apenas uma distração, uma forma de encobrir o que realmente aconteceu naquela noite. E isso leva a uma teoria ainda mais perturbadora. E se aquelas 5 crianças não morreram, mas foram levadas? Se havia dúvidas até aqui, a forma como o caso foi investigado só tornou tudo ainda mais estranho. Logo após o incêndio, as autoridades locais fizeram uma análise rápida do local. A conclusão foi direta: incêndio acidental. Causa provável: falha elétrica. Caso encerrado. Rápido demais, simples demais, principalmente considerando tudo o que já tinha sido encontrado. Porque enquanto a polícia encerrava o caso, a própria família começava a perceber que nada daquilo fazia sentido. Primeiro ponto: a fiação elétrica. Antes do incêndio, um técnico havia inspecionado o sistema da casa. Ele afirmou que estava tudo funcionando perfeitamente, sem risco, sem falhas. Então, como um problema elétrico poderia ter causado um incêndio tão agressivo? Segundo ponto: o calor do fogo. As autoridades alegaram que o incêndio foi tão intenso que teria destruído completamente os corpos das 5 crianças. Mas especialistas em incêndios afirmam outra coisa. Mesmo em temperaturas extremamente altas, ossos humanos não desaparecem completamente. Sempre restam fragmentos, sempre. Mas naquele caso não havia nada, nem ossos, nem dentes, nem qualquer vestígio. Isso não é apenas estranho, é praticamente impossível. E existe um detalhe ainda mais absurdo. Alguns dias depois, alguém encontrou fragmentos de ossos no local. As autoridades então disseram: esses são restos das crianças. O caso foi encerrado oficialmente com base nisso, mas anos depois,
uma nova análise foi feita. E o resultado? Os ossos não eram das crianças. Na verdade, pertenciam a uma pessoa muito mais velha. E havia mais. Alguns desses fragmentos nem sequer tinham sinais de exposição ao fogo. Ou seja, eles provavelmente foram colocados ali depois. Isso levanta uma pergunta pesada. Por que alguém colocaria ossos falsos na cena? Para encerrar o caso? Para evitar investigação? Ou para esconder algo muito maior? A família Soder não aceitou isso. Eles começaram a investigar por conta própria. E quanto mais investigavam, mais coisas surgiam. George passou anos procurando respostas, conversando com testemunhas, viajando, seguindo pistas. Jenny, por outro lado, nunca aceitou a morte dos filhos. Ela tinha uma convicção clara. Eles estavam vivos. E essa convicção não veio apenas de emoção. Veio de algo concreto. Pouco tempo depois do incêndio, uma carta chegou. Sem remetente claro. Dentro havia uma fotografia. Um jovem, aparentemente adulto. No verso da foto, uma mensagem. Louis Soder, amo o irmão Frankie e Lil Boys. A 9U, 32 ou 35. Louis era um dos filhos desaparecidos. A semelhança era impressionante. Para a família não havia dúvida. Aquele era ele. Anos depois, vivo. Mas se isso for verdade, então o que aconteceu naquela noite? Como 5 crianças desaparecem, sem deixar rastros. E uma delas reaparece anos depois, em outra cidade, com outra identidade. E por que ninguém nunca conseguiu encontrar respostas? A partir desse ponto, o caso deixa de ser apenas um mistério e começa a aparecer algo que foi escondido, e talvez muito bem escondido. Depois da foto, depois das falhas na investigação, depois das testemunhas, a família Soder tomou uma decisão que mudou completamente o rumo da história. Eles não iam aceitar o silêncio. Eles não iam deixar o caso morrer. Então fizeram algo que, na época, era praticamente impensável. Transformaram a própria dor em um anúncio público. George Soder mandou construir um enorme outdoor à beira de uma estrada movimentada. Nele estavam os rostos das 5 crianças e uma mensagem direta. Qualquer informação sobre essas crianças, recompensa. Esse outdoor ficou lá por anos, décadas. Milhares de pessoas passaram por ele. Motoristas, viajantes, moradores da região. Todos viam aqueles rostos. Todos sabiam do caso. Mas mesmo assim, nenhuma resposta definitiva apareceu. E isso só tornava tudo ainda mais estranho. Porque se as crianças realmente tivessem morrido no incêndio, por que tantas pistas continuavam surgindo? A família começou a receber relatos de várias partes do país. Alguns diziam ter visto as crianças em estados diferentes. Outros afirmavam que elas estavam sendo mantidas por um grupo específico. Havia até histórias de que elas teriam sido levadas para fora dos Estados Unidos. Muitas dessas pistas nunca puderam ser comprovadas, mas também nunca puderam ser completamente descartadas. E quanto mais o tempo passava, mais o caso se dividia em teorias. Algumas pareciam improváveis, outras assustadoramente possíveis. Uma das mais discutidas envolvia a máfia. George Soder era imigrante italiano e tinha histórico de críticas públicas ao regime de Mussolini. Alguns acreditam que isso pode ter gerado conflitos, talvez com pessoas ligadas a grupos organizados, e que o incêndio não foi um acidente, mas uma retaliação, uma mensagem. Outra teoria aponta para sequestro, planejado, executado com precisão. O incêndio serviria apenas como distração, enquanto as crianças eram retiradas da casa sem que ninguém percebesse. Isso explicaria a ausência de corpos, as testemunhas que afirmaram ter visto as crianças vivas, e até mesmo a foto recebida anos depois. Mas existe um detalhe que deixa tudo ainda mais desconfortável. Se foi um sequestro, por que nunca houve pedido de resgate? Por que nenhuma comunicação direta? Por que o silêncio? E é aqui que o caso entra em um território ainda mais perturbador, porque talvez a resposta nunca tenha sido feita para ser encontrada. Talvez alguém tenha feito exatamente o necessário para que tudo parecesse um acidente, sem deixar pontas soltas, sem erros,
sem rastros. E se isso for verdade, então aquelas 5 crianças não desapareceram por acaso. Elas foram escolhidas e levadas. E o mundo simplesmente seguiu em frente. Enquanto uma família passou décadas olhando para uma foto, esperando por uma resposta que nunca veio. E mesmo depois de tantos anos, e a pergunta continua exatamente a mesma: o que realmente aconteceu com as crianças Sodder? Décadas se passaram. A casa desapareceu. As investigações foram arquivadas. As testemunhas, com o tempo, ficaram em silêncio. Mas a dúvida nunca foi embora. A família Sodder passou o resto da vida procurando respostas. Jenny, a mãe, nunca aceitou a versão oficial. Até o fim, ela acreditava na mesma coisa. Se não havia corpos, então seus filhos não morreram. George fez tudo o que podia. Investigou por conta própria. Seguiu pistas. Conversou com desconhecidos. Gastou tempo, dinheiro, energia, mas nunca encontrou uma resposta definitiva. E talvez isso seja o mais perturbador de tudo, porque esse não é um caso sem pistas. É um caso com pistas demais que nunca levaram a lugar nenhum. O telefone cortado, a escada que desapareceu, os caminhões que não funcionaram, as testemunhas que viram as crianças, a foto anos depois. Tudo aponta para algo, mas nada se conecta completamente. E isso levanta uma possibilidade difícil de ignorar. Talvez a verdade esteja ali, mas alguém garantiu que ela nunca fosse encontrada. Hoje, o caso Sodder continua oficialmente sem solução. Nenhuma explicação definitiva, nenhuma confirmação, nenhum encerramento real. Apenas teorias e uma pergunta que atravessou gerações. O que realmente aconteceu naquela noite? 5 crianças desapareceram e o mundo nunca recebeu uma resposta. E talvez nunca receba. Alguns mistérios não foram feitos para permanecer enterrados. Inscreva-se para novos episódios.